Sejam todos muito bem-vindos ao SBL Radio Podcast, o espaço onde a cultura, a atualidade e as vozes de África ganham vida. Aqui não trazemos apenas notícias, trazemos reflexões, testemunhos, descobertas e momentos marcantes que conectam os nossos povos, as nossas raízes e o nosso futuro. A cada episódio vamos destacar temas relevantes, dar voz a histórias esquecidas, partilhar conquistas e enfrentar desafios com verdade, criatividade e compromisso. Este é o momento SBL Radio Podcast, um momento de consciência, de identidade e de transformação. Prepare-se para mergulhar num conteúdo profundo, com linguagem acessível, mas sempre com a seriedade e a visão crítica que o nosso tempo exige. SBL Radio Podcast, porque o nosso tempo é agora. Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar fundo numa parceria público-privada, uma PPP, em São Tomé e Príncipe. Temos connosco documentos do contrato, relatórios, vamos tentar perceber o que aconteceu. O ponto de partida, recordo, era uma crise de energia mesmo grave, produção abaixo dos 40% das necessidades, um risco real de apagão total. O governo, claro, precisava de investimento estrangeiro e rápido. Precisamente. E é aí que entram os atores principais. De um lado, o Estado santomense e a sua empresa de eletricidade, a EMAI, que compra e distribui a energia. Do outro, um investidor privado turco, o FB Group, através da sua empresa local, a Tesla STP. Atenção, com ligações a um grupo gigante, a Suma, com muita experiência em África. Ok, então a nossa missão aqui é perceber como é que um contrato assinado em junho de 2023, para ser a solução um contrato de 25 anos, se tornou tão depressa um foco de conflito. Pronto, vamos lá desmontar isto. O contrato era um BUT, não é? Sim, exato. Um modelo de construção, propriedade, operação, transferência. Quer dizer, o privado constrói, é dono da central, opera durante 25 anos e só depois é que transfere para o Estado. O plano tinha fases. Primeiro, capacidade a diesel para resolver o problema imediato. Depois, uma central mais eficiente, a gás e diesel, o chamado dual fuel. E havia ainda uma opção para solar, mais tarde. Certo. E é nos termos financeiros, imagino, que a coisa começa a descambar. Falou-se numa tarifa fixa. O que era isso exatamente? Aqui está um ponto mesmo crítico. O pagamento não era pela energia que a rede consumia, não. Era pela capacidade instalada que estava disponível. É muito parecido com aquelas cláusulas take or play. Mesmo que o Estado não precisasse ou não conseguisse usar toda a energia produzida, tinha de pagar na mesma. Espera aí, pagar mesmo sem usar? Exato. É uma forma de garantir o retorno para o investidor num sítio considerado de alto risco, mas claro, isto põe todo o risco da procura, do consumo, do lado do Estado, um fardo que pode ser bem esmagador. E ainda por cima tinha de fornecer o combustível. É verdade. Corretíssimo. Estava no contrato. O Estado, através da EMAI, tinha de fornecer todo o combustível, diesel e depois o GNL. E de graça para o investidor. A EMAI diz que gastou nisto mais de 17 milhões de euros, em pouco mais de um ano, cerca de 16 meses. E não era só. Exigiram garantias financeiras muito fortes à EMAI. Que tipo de garantias? Garantias bancárias internacionais a rondar os 4 milhões de euros e também contas escrow, quer dizer, contas de garantia controladas pelo credor para garantir que os pagamentos deles tinham prioridade sobre tudo o resto na EMAI. Percebo. E a questão do risco? Parece que ficou quase tudo do lado do Estado. Sim, a transferência de risco foi quase total. Risco comercial, operacional, até político e regulatório. E claro, para tornar o negócio mais atrativo, isenções fiscais completas por 25 anos. 25 anos sem pagar impostos? Exato. O Tribunal de Contas fez uma estimativa. Falou em mais de 52 milhões de euros de receita perdida para o Estado santomense. Incrível. O contrato parecia mesmo blindado para o investidor. Mas depois, algo aconteceu internamente que abalou isto tudo, não foi? O relatório do Tribunal de Contas de São Tomé, em maio de 2025. Foi um ponto de viragem, as conclusões foram, muito duras, apontaram irregularidades na forma como o contrato foi atribuído, foi por ajuste direto, sem concurso público.
Consideraram que havia cláusulas lesivas para o Estado, nomeadamente esse mecanismo de pagamento por capacidade disponível, classificaram-no mesmo como sobrefaturação e levantaram dúvidas sobre se a Tesla STP tinha realmente investido os quase 11 milhões de euros que dizia ter investido na primeira fase e confirmaram, claro, as perdas fiscais enormes. Ok. E com esse relatório na mão, o Governo decidiu agir, suponham. Como é que a situação escalou a partir daí? Bem, em meados de 2025, a Tesla STP disse que tinha pagamentos em atraso. Reclamou 7,5 milhões de euros, com base no contrato. Mas o Governo e a EMAI, já com o relatório do Tribunal de Contas, contestaram, disseram que só reconheciam 2,8 milhões. Argumentaram com a tal sobrefaturação, com os custos enormes do combustível que eles tiveram de suportar, e propuseram renegociar o contrato. E a resposta da Tesla STP? Imagino que não tenham gostado. Nem um pouco. Rejeitaram completamente a ideia de renegociar. Para eles, o relatório do Tribunal de Contas era um assunto interno de São Tomé, que não tinha nada a ver com o contrato internacional assinado e válido, e foram mais longe. Ameaçaram cortar a energia se não lhes pagassem o valor que eles exigiam. Que situação complicada. E isto leva-nos às cláusulas de rescisão do contrato. Ouvi dizer que eram quase uma armadilha. É uma boa descrição. Funcionam quase como uma pílula de veneno, sim, porque em qualquer cenário de fim de contrato, mesmo que a culpa fosse do investidor, ou se o Estado simplesmente quisesse terminar por conveniência, as indemnizações a pagar por São Tomé e Príncipe seriam massivas. Massivas como? Cobririam o valor dos ativos, claro, mas também toda a dívida do projeto aos bancos ou financiadores. E em muitos cenários, como o incumprimento do Estado ou término por conveniência, ainda teriam de pagar o valor atual dos lucros que o investidor esperava ter nos 25 anos de contrato. Espera aí. Quer dizer que mesmo que houvesse uma razão válida para o Estado terminar, sair do contrato seria financeiramente ruinoso. Exatamente, torna a saída unilateral na prática proibitiva. E ainda há outro detalhe. Qualquer disputa vai para a arbitragem internacional, na Câmara de Comércio Internacional em Genebra, fora dos tribunais de São Tomé. E o Estado teve de abdicar da sua imunidade soberana nesse contexto. Uau. Então, resumindo, temos um contrato que, do ponto de vista legal, parece muito sólido, muito bem feito para proteger o investidor num país de risco, mas que na prática criou obrigações financeiras que parecem sufocar o Estado. E agora está tudo em risco. A energia, as finanças públicas, até a reputação internacional do país. Frágeis. Como é que se atrai o investimento que é preciso, que é vital, sem ficar preso a condições que depois se revelam incomportáveis, seja financeira ou politicamente? A robustez jurídica por si só garante que um acordo destes funcione a longo prazo, quando a realidade no terreno muda? Fica essa questão no ar e deixamos uma reflexão final para quem nos acompanha. Para além da letra da lei, das cláusulas contratuais, qual é o peso real da sustentabilidade percebida de um acordo? Quer dizer, até que ponto um acordo destes precisa de ser visto como justo, como aceitável política e socialmente para sobreviver a longo prazo, especialmente quando entra em jogo a soberania nacional e a pressão da opinião pública? Algo para pensar.